Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise da questão número 108 da prova versão principal do Enem de 2020. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alterações de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontra próximo da faixa da neutralidade. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? E aí, na sequência, você tem, então, as alternativas. Galera, vamos pensar o seguinte. Essa questão número 108, ela pode ser resolvida, mais uma vez, tanto com o aspecto químico quanto o biológico. O que me impressiona na prova do Enem de 2020 é a quantidade de questões que você não sabe definir de que área exatamente ela é. Então, certamente, se tiver um professor de biologia aqui no YouTube, vou analisar as questões de biologia do Enem de 2020, ele pode pegar a questão 108 e analisar tranquilamente, porque existem muitas coisas que são comuns às duas áreas. Quando a gente fala sobre essa questão de medicamento, aproveito esse enunciado para dar algumas informações a mais para vocês. Primeiro, é comum, ao ler a bula de um medicamento, alguns tipos recomendarem que você não quebre aquele medicamento. Claro, gente, isso vai depender do tipo de medicamento e da velocidade de absorção dele. Mas se você viu lá, escrito na bula, não triture o medicamento, não mastigue, não quebre ele em vários pedaços, não dissolva na água. Todos os medicamentos, gente, eles são concebidos para terem uma velocidade de absorção. Dependendo do medicamento e do efeito que ele pode causar no seu organismo, ele pode gerar uma overdose se ele for absorvido mais rapidamente do que ele for projetado. E isso, em parte, você consegue triturando o medicamento. Isso quer dizer que eu não devo triturar nenhum medicamento. Não é isso que eu estou falando. Veja as recomendações da bula. Existem bulas que não. Se for para criança aqui, você pode triturar, não tem problema algum. Mas fique atento a esse detalhe. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o revestimento que alguns tipos de medicamento têm, que é a base do texto da questão número 108. Essas cápsulas, gente, elas não estão ali à toa. Algumas delas têm um motivo simplesmente de revestimento, como o próprio enunciado disse, o princípio ativo tem um gosto ruim, então você coloca numa cápsula para você não sentir o gosto dele. Mas em alguns casos você tem revestimentos que são feitos para deteriorarem em um tipo de pH. Exemplo, se você precisa de um medicamento que ele tem que ser absorvido no estômago, a região ácida do estômago faz com que o farmacêutico que projetou aquele medicamento pense em colocar uma cápsula que seja sensível a meio ácido. E quando esse medicamento ele cai no estômago, o contato com o ácido vai corroer essa cápsula, vai liberar o princípio ativo no estômago, o medicamento foi absorvido no estômago. Existem alguns medicamentos que são projetados para serem absorvidos no intestino. E para chegar inteiro ao intestino, ele tem que ser revestido por uma cápsula resistente a ácidos. Porque vai primeiro passar pelo estômago, que é ácido, claro, faz todo sentido. Tomou ali um medicamento, caiu no estômago, o estômago vai, libera suco gástrico, libera ácido clorídrico, libera as enzimas digestivas, ele não consegue deteriorar a cápsula porque ela foi feita para resistir a esse ambiente de pH e essas enzimas. Depois de um determinado tempo, o estômago vai e libera aquilo ali para o intestino. Chegou no intestino que o pH sobe ali para a faixa da alcalinidade, já quase neutro, um pouco acima de 7, você vai ter então o medicamento sendo solto naquela região e sendo absorvido onde ele foi projetado para tal. Então o enunciado dessa questão fala justamente isso. Qual é a finalidade desse revestimento? E ele fala aqui no final, seja liberado quando em contato com soluções cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. E isso você vai encontrar onde, gente? No intestino. Letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não.
Pelo contrário, né? A gente quer que o princípio ativo seja absorvido no intestino. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino, não, a gente quer que ele seja absorvido, solubilizado no intestino. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas pelo estômago foi justamente o que eu falei para vocês agora. Resistir ao pH do estômago para que o pH não reaja com essa cápsula e ele chegue inteiro, então, no intestino. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares, também não tem relação. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento, também não. Então, como eu falei para vocês, gente, revestimento tem a função, como eu falei para vocês. Em alguns casos, é simplesmente uma questão de estética ali, ficar bonito, né? Para você não ter que tomar um pozinho, que é meio desagradável, então faz cápsula. Em outros casos, o princípio ativo é muito ruim. Bom, bora botar uma cápsula aqui, pronto. Ou em outros casos, não. Esse medicamento aqui ele tem que ser absorvido no intestino. Então, a gente já reveste ele com uma cápsula específica. Entender a relação aí, gente, da química com a farmácia? Muito interessante isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que muito em breve eu volto para darmos sequência à análise das questões de química da prova do Enem de 2020, versão principal. Grande abraço a todos vocês, gente. Até a próxima. Valeu!